Muito boa noite, hoje é dia 6 de novembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da abertura da cúpula dos líderes da COP30 e do que a gente pode esperar de desdobramentos para o evento que começa oficialmente na semana que vem. Além disso, também rolaram votações importantes no Congresso e um prefeito famoso foi afastado do cargo. E ainda tem o quadro Vem Aí, com as minhas apostas do que deve virar notícia na próxima semana. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. A cúpula de líderes da COP30 começou hoje em Belém e o Brasil chegou com 6 propostas no PowerPoint e uma pergunta no rodapé. Quem vai ajudar a pagar a conta? O governo Lula apresentou à plateia um pacotão que vai do Fundo Florestas Tropicais para Sempre à Declaração contra o Racismo Ambiental, que é um conceito que eu confesso que eu tenho muita dificuldade de compreender, mas vamos deixar esse papo para depois. Passando aí por incêndios, mercado de carbono, combustíveis sustentáveis e um eixo social de fome e pobreza. É o discurso de um país que quer liderar e o teste de um país que precisa entregar. Na plateia, inclusive, as presenças e as ausências são simbólicas. Estão aqui no Brasil o francês Emmanuel Macron, os britânicos, o príncipe William e o primeiro-ministro Keir Starmer, chefes de Estado africanos, europeus, mas também ausências ruidosas, como a do primeiro escalão, dos Estados Unidos, da China ou da Argentina. É um sinal misto sobre o fôlego do multilateralismo nessa era mais cínica, que a gente vive hoje. Mas voltando ao que o Brasil quer então. O Florestas para Sempre é a aposta principal. É um fundo global gerido pelo Banco Mundial para remunerar quem mantém a floresta em pé. O Brasil e a Indonésia prometeram dar 1 bilhão cada de dólares, A Alemanha diz que entra, mas não diz qual vai ser o valor. O desenho é pagar anualmente a quem preserva, com uma regra clara e uma mensuração objetiva de resultados, É uma proposta para transformar a moral climática em dinheiro no bolso. A ideia é sair da COP com a garantia de alguns bilhões no curto prazo, mas isso só se o G20 abrir a carteira, A meta no longo prazo é 125 bilhões de dólares, com uma parte desse valor destinada a povos indígenas e comunidades tradicionais. Ainda no terreno do quem paga a conta, a presidência da COP29 em Baku, no Azerbaijão, e a presidência da COP30 de Belém lançaram o Roteiro de Baku a Belém, um documento que defende a mobilização de 1,3 trilhão, com T de tapioca, de dólares por ano até 2035 para os países em desenvolvimento. É um manual técnico-político que fala em novas fontes de renda, como impostos maiores sobre aviação, sobre bens de luxo e grandes fortunas, assim como uma reforma no sistema financeiro e o destrave do crédito. É ambicioso e vai encarar a cobrança por detalhe e principalmente por rastreabilidade do dinheiro, Mas são entregas não deliberativas, ou seja, elas servem de farol para as negociações que começam aí sim oficialmente na semana que vem. O primeiro discurso do dia foi do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que já começou duro, falando que ultrapassar 1,5 graus de aumento da temperatura global já é uma realidade inevitável, pelo menos por alguns anos. Ele também disse que o problema é mais político do que tecnológico, já que os subsídios para combustíveis fósseis mundo afora sabotam a transição energética. Ele pediu um ponto de virada em Belém, com planos de financiamento previsível, cronogramas para carvão, corte de gás metano, fim de novas usinas fósseis. Foi um discurso potente, mas que reverbera muito pouco, no eco das principais cabeças do planeta. Na sequência veio o discurso do presidente Lula, e ele falou com o peso de quem tenta fazer da Amazônia um símbolo político e diplomático, lembrando sempre que a gente está a menos de um ano das eleições, Ele chamou o evento de a COP da Verdade, cobrou coragem dos líderes, citou a ciência e apontou os interesses egoístas que, segundo ele, têm superado o bem comum. Não mentiu. Ele disse que forças extremistas fabricam inverdades para ganhos eleitorais e que a humanidade já conhece há 35 anos os alertas sobre o clima, mas falta vontade de mudar. Também não é mentira. Foi um Lula, então, entre o alarmista e o professoral, Falou em 250 mil mortes ao ano, um PIB mundial encolhendo 30% e um planeta à beira do limite do tal 1,5 graus. E terminou pedindo também que Belém seja o ponto de virada. Mas o discurso veio com seu contraponto embutido,
Ambientalistas apontam que esse não parece ser o mesmo Lula que, enquanto pregava menos combustível fóssil, estava defendendo outro dia as pesquisas de petróleo na foz do Rio Amazonas. Um presidente que fala de futuro verde com um pezinho ali no pré-sal. E isso não passa despercebido também na comunidade internacional. Como disse um diplomata em off, Lula é um vendedor hábil, mas o produto ainda é híbrido. O subtexto, claro, é mais terreno, né? O Brasil quer ser arquiteto de regras globais sobre o clima enquanto ainda paga as suas próprias queimadas. Entregou redução de desmatamento, sim, mas vê o cerrado em alta e o petróleo em expansão. É uma vitrine brilhante, né, com algumas trincas no vidro. Então, qual que é a síntese de Belém, né? Pode ser um marco se três coisas acontecerem ao mesmo tempo. A primeira é a assinatura de cheques reais, físicos, e não de compromissos morais. A segunda é a regulamentação dos mercados de carbono com esse padrão de integridade. E a terceira é a queda mensurável e substancial de queimadas nos próximos meses. Se isso vier, o Brasil volta mesmo para o centro do tabuleiro climático. Se não vier, fica só a foto ao lado do letreiro da COP enquanto a Amazônia segue contabilizando o débito. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem a ampliação da licença paternidade no Brasil. Parece pouco, de 5 dias para 20, até 2029. Mas é um daqueles gestos que dizem muito sobre o que um país acha que é trabalho e o que ele ainda acha que é favor, né? É um passo à frente, claro. Um reconhecimento tardio de que cuidar também é produtivo, de que o tempo ao lado do filho não é folga, é fundamento, e que exercer a paternidade não é ajudar a mãe, né? Mas sim dividir o peso com ela. Mas a forma como essa mudança veio também mostra o quanto o Brasil tem dificuldade em dar passos civilizatórios sem ficar pedindo desculpa para o orçamento. O texto original falava em aumento gradual até 30 dias, mas a Câmara mexeu no texto e fechou em 20. E o governo já disse que vai trabalhar para reverter essa mudança no Senado. Tudo isso acontece no mesmo dia em que o Congresso finalmente aprova a nova faixa de isenção do imposto de renda. Uma notícia popular, claro, mas que também reduz a arrecadação num Estado que já mal consegue financiar a sua agenda social. É o Brasil que se diz social-democrata, mas continua fugindo da palavra custo. E cuidar sempre tem custo. Por isso, essa discussão é menos sobre dias e mais sobre prioridades. Se o Congresso quer justiça social de verdade, vai ter que parar de tratar a política familiar como benefício e começar a ver como investimento. E nesse caso, o investimento ainda é privado, né? Um país que trata o nascimento de uma criança como um ônus fiscal não entendeu nada sobre desenvolvimento. O aumento da constrangedora licença paternidade brasileira de 5 dias para 20, que seja, já é um marco civilizatório. Se o Senado reverter a mudança, melhor ainda. E o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que ficou muito conhecido pelos vídeos de humor nas redes sociais, foi afastado do cargo. A Polícia Federal pediu e a Justiça determinou o afastamento cautelar dele por 180 dias da Prefeitura numa investigação de desvios na saúde municipal. O caso tem até nome de série, né? Operação Copia e Cola. E no episódio de hoje, depois do afastamento, Manga correu para as redes sociais e postou um vídeo dizendo que estão tentando tirar ele do jogo, que ele é uma ameaça à candidatura dos outros e que está sendo perseguido por aparecer demais. Um prefeito afastado pela polícia, mas conectado pelo Wi-Fi, né? Um clássico que a gente tem visto com cada vez mais recorrência aqui no Brasil. A operação mirava contratos de uma organização social na área da saúde e 2 pessoas foram presas, entre elas um empresário amigo do prefeito, suspeito de lavagem de dinheiro e lobby em licitações. A Polícia Federal bloqueou 6,5 milhões de reais em bens dos investigados e a prefeitura, em nota, anunciou o vice no cargo, garantindo a continuidade dos serviços públicos. A frase padrão de todo comunicado em situações em que os serviços já não estavam mesmo funcionando direito. No campo político, o afastamento abre espaço para uma CPI na Câmara de Sorocaba, um dos poucos lugares onde os vereadores aparentemente têm mais medo do algoritmo do prefeito do que da Polícia Federal. No fim das contas, essa história é sobre um novo tipo de personagem político, né? O prefeito influenciador. Ele filma tudo, transmite tudo, contesta tudo, até quando é afastado pela justiça. Talvez essa seja a lição, né? No Brasil, o processo penal já virou conteúdo de entretenimento. O problema é que no caso do prefeito Manga, quem paga a conta do streaming é o contribuinte de Sorocaba, né? Hora do nosso quadro de toda quinta-feira, o Vem Aí,
com as apostas do que deve ficar no topo do noticiário na semana que vem. A COP30 começa oficialmente na segunda-feira, com as delegações já em Belém e as negociações começando de verdade, agora sem palco, sem letreiro, sem foto. É a hora do como e não do quando. A gente também vai ter mais um capítulo da série Os Bolsonaro e a Justiça, porque o Supremo começa amanhã o julgamento dos recursos do ex-presidente, enquanto o filho dele, Eduardo, provavelmente começa a enfrentar o seu próprio julgamento na semana que vem. Pai e filho, mesmo roteiro, mesmo tribunal, diferentes graus de transpiração. No Senado segue a discussão sobre o pacote de segurança pública, um mix de punição mais dura, câmera nos uniformes e um certo cheirinho de campanha eleitoral, além do início dos trabalhos da CPI do crime organizado no Senado. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para vocês e até a semana que vem.